Imagine o instante em que as máscaras que você usou por toda a vida começam a cair, uma a uma, sem que você possa mais sustentá-las. O que antes parecia normal agora pesa como um fardo antigo. Não é depressão, não é vazio, é um chamado silencioso do seu ser, um despertar que se infiltra como a água que escava a pedra, transformando pouco a pouco quem você acreditava ser. É neste ponto que uma nova realidade começa a se revelar. O despertar não chega como um trovão, mas como um sopro que insiste em atravessar suas certezas. As conversas superficiais perdem o sabor, as antigas ambições parecem vazias, e até a busca por aprovação começa a se dissolver. Você sente um desconforto, como se as roupas da sua antiga identidade já não coubessem mais. A vida, antes organizada por expectativas externas, se revela como uma prisão invisível, e o coração pede liberdade. Neste momento em que você pressente que algo maior está acontecendo, quero te convidar a permanecer comigo nesta reflexão. Aqui no canal Deslumbre do Amanhecer, nossa intenção é mergulhar nas camadas mais profundas da consciência, unindo metafísica e física quântica para revelar a verdade que vibra em cada um de nós. E se este conteúdo tocar você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Esse simples gesto, metafisicamente, é um ato quântico de expansão. Ao interagir, você ativa um campo de ressonância que fortalece sua própria jornada e ainda transborda transformação para outros. A mecânica quântica nos ensina que o observador altera o fenômeno observado. Do mesmo modo, cada escolha de atenção reconfigura a sua realidade. Quando você se permite estar aqui, presente, e abre espaço para este diálogo interior, você já está influenciando o campo invisível que conecta todas as coisas. Essa é a força do despertar, perceber que não se trata de buscar algo fora, mas de reconhecer que o poder sempre esteve dentro de você. A metafísica amplia este entendimento, lembrando-nos que cada máscara que cai é como uma casca que nunca pertenceu à essência. Você não está perdendo nada, está apenas revelando o que sempre foi real. Quando deixa de viver para atender expectativas externas, você abre espaço para que o seu ser autêntico floresça. Assim como uma flor não se esforça para ser admirada, ela floresce porque essa é sua natureza. Este é o convite do primeiro passo. Não resista ao desconforto, nem tema a sensação de que o chão está se movendo. O despertar não é uma catástrofe, mas um nascimento. É a maré silenciosa que transforma a paisagem da sua vida. À medida que caminharmos juntos neste roteiro, você perceberá que cada desapego é, na verdade, uma libertação. E que sob as camadas do falso, existe um eu tão luminoso, tão livre, que a própria vida parece renascer a cada instante em que você se lembra dele. O chamado interior. Há um momento, quase imperceptível, em que algo dentro de você começa a chamar pelo seu próprio nome. Não é a voz do ego exigindo destaque, nem o murmúrio da comparação tentando medir valor. É um pulso sereno, um convite antigo que sempre esteve aí, aguardando silêncio para ser ouvido. Você percebe que as respostas que buscou em livros, conselhos e atalhos espirituais eram apenas mapas. O território real se abre agora, no íntimo, onde a vida pede presença, coragem e honestidade radical. Esse chamado, embora suave, possui a firmeza dos fenômenos quânticos. Pequenas variações de foco produzem mudanças imensas no padrão observado. Quando sua atenção abandona o teatro das aparências e repousa na experiência crua do agora, o campo ao redor parece se reorganizar, como se novas trajetórias probabilísticas se tornassem disponíveis. Não é magia supersticiosa, é coerência entre intenção, emoção e gesto, uma sintonia que transforma percepção em caminho. Talvez você sinta, de início, um estranhamento, como quem volta para casa depois de anos e encontra móveis deslocados. O corpo pede um ritmo mais lento, a mente insiste em retomar antigos roteiros, e o coração, paciente, continua batendo na cadência do essencial. Aqui, a metafísica oferece um farol. O ser não precisa de ornamentos para existir. Quando cessa o esforço de parecer, a verdade brota por gravidade própria, fazendo ruir fachadas que já não suportam a luz. Para tornar isso prático, experimente um exercício simples. Escolha um momento do dia para se sentar em silêncio por 5 minutos, olhos entreabertos, respiração natural. Permita que pensamentos passem como nuvens, e dirija sua atenção para a sensação de estar aqui. Em seguida, formule uma intenção breve, clara, amorosa, como quem planta uma semente, que eu atue hoje a partir da verdade. Observe, ao longo do dia, microescolhas alinhadas surgirem, quase espontâneas, como respostas do campo à sua coerência.
Talvez você imagine que o chamado interior exija grandiosidade, decisões dramáticas, rupturas definitivas. Contudo, ele se manifesta, com frequência, no detalhe. Dizer não quando antes você cedia por medo, respirar antes de reagir, escolher palavras que não firam, pedir perdão sem autoacusação, encerrar ciclos sem rancor. Cada gesto, mínimo e exato, é uma edição no roteiro da sua realidade, um ajuste fino na frequência com que você emite e recebe o mundo. Quando você honra esse chamado, algo silencioso, porém inconfundível, se instala, uma dignidade tranquila. Não a altivez que separa, mas a inteireza que inclui. Você passa a caminhar com menos urgência de provar e mais disposição de servir, não por submissão, e sim por abundância. E então entende que despertar não é conquistar um topo espiritual, é descer ao solo fértil do ser, onde o simples torna-se sagrado e cada passo, mesmo hesitante, reabre o horizonte do possível. Desapego das máscaras. Chega o instante em que você percebe que já não consegue sustentar a encenação. Os sorrisos automáticos parecem frágeis, as palavras decoradas soam ocas, e o corpo reage como se rejeitasse cada gesto falso. Isso não nasce da raiva, mas de uma força interna que se recusa a ser moldada pelas expectativas externas. Como uma árvore que encontra águas profundas, você já não depende da aprovação superficial, começa a se nutrir da autenticidade. Na visão quântica, isso equivale ao colapso de uma função de onda. Infinitas possibilidades de papéis e máscaras existiam, mas sua consciência agora escolhe um único estado, o da verdade. Cada vez que você solta a necessidade de agradar, a realidade se reorganiza para refletir quem você realmente é. E nesse simples movimento, você sente uma leveza que nenhuma performance poderia gerar, porque já não há nada a esconder. Talvez o primeiro desapego seja justamente o da fome por aprovação. Você nota que não consegue mais dobrar-se em formas estranhas para ser aceito. De repente, o esforço de ser validado se torna cansativo, insustentável. É como se a energia vital decidisse fluir apenas para o que é autêntico. E embora isso traga estranheza no início, é também o prenúncio de uma liberdade maior, onde sua existência não precisa de aplausos para ser legítima. A metafísica nos mostra que cada máscara é uma camada ilusória, construída pelo medo de não ser suficiente. Mas quando essa camada se desfaz, revela-se um valor silencioso, intrínseco, que nunca dependeu do olhar de ninguém. Esse valor é como uma bússola colocada no coração, sempre apontando para a verdade, independentemente de quem esteja observando. É um norte interior que começa a guiar cada passo. Um exercício prático é observar seus próprios gestos diários. Quantas vezes você sorri sem vontade? Quantas vezes diz sim quando queria dizer não? Note, sem julgamento, esses pequenos desvios. A cada percepção, respire fundo e permita-se agir de acordo com a verdade. Pode ser desconfortável, pode assustar, mas esse é o treinamento da autenticidade. Substituir a necessidade de aprovação por integridade interior. E quando isso se torna um hábito, algo curioso acontece. Você não apenas se sente mais livre, mas também mais radiante. Paradoxalmente, quanto menos tenta se destacar, mais luminoso se torna. Assim como as flores não desabrocham para impressionar, mas simplesmente porque florescer é sua natureza, você também descobre que não precisa ser especial, basta ser real. E nessa simplicidade, a vida inteira ganha uma beleza extraordinária. A ilusão de ser especial. Durante grande parte da vida, o desejo de ser especial pareceu inevitável. Você se esforçou para se destacar, para provar seu valor, para ser admirado ou reconhecido. Porém, no processo do despertar, esse anseio começa a se dissolver lentamente, como neve ao sol. Surge a pergunta desconfortável: se não sou especial, quem sou eu? Esse questionamento é profundo, pois desarma o ego, mas abre espaço para uma autenticidade que não depende de aplausos nem de diferenciações. Na mecânica quântica, cada partícula existe em um campo onde todas compartilham a mesma origem. O elétron que brilha em uma estrela distante é o mesmo que vibra em seu corpo agora. Essa interconexão lembra que a ilusão de ser único e isolado não passa de uma construção da mente. Quando você abandona a exigência de se destacar, descobre uma verdade mais ampla. Sua singularidade não precisa ser defendida, ela simplesmente se manifesta, tal como a vibração natural de uma onda. No início, isso pode parecer assustador. A ausência da necessidade de ser especial pode dar a impressão de vazio,
como se a vida perdesse cor. Mas, aos poucos, você percebe que há uma beleza serena em ser comum, em pertencer ao fluxo natural. É nesse espaço que sua real luminosidade surge, não porque você a forçou, mas porque cessou o esforço de se reinventar constantemente para impressionar os outros. A simplicidade passa a carregar uma força imensurável. Exemplo prático. Perceba quando surge a vontade de contar algo apenas para se engrandecer, para provar que sabe mais ou viveu algo mais interessante. Antes de falar, respire. Pergunte-se: isso expressa verdade ou apenas necessidade de destaque? Muitas vezes, o silêncio revelará mais do que 1000 palavras. Essa pausa consciente é como uma recalibração quântica, um ajuste que realinha seu campo interno com a vibração da verdade. A metafísica nos mostra que, quando a busca pela especialidade cai, nasce uma nova percepção: o extraordinário está no ordinário. O simples ato de caminhar, respirar, ouvir, já é em si um milagre. A vida não pede performance para ser significativa. Ela pede presença. Assim, o brilho não vem de títulos ou conquistas, mas da forma como você se permite estar inteiro em cada experiência. O comum se torna extraordinário porque é verdadeiro. O paradoxo é este: quanto menos você busca ser especial, mais radiante se torna. É como se a vida, percebendo que você já não finge, amplificasse sua autenticidade. E essa autenticidade, que não compete, que não precisa provar, inspira mais do que qualquer espetáculo. Aqui está a chave: o despertar não apaga sua singularidade, mas a liberta da obrigação de se exibir. E nesse estado, você floresce como a natureza sempre pretendeu que fosse. A performance da felicidade. Chega um ponto em que você se percebe cansado de sustentar a máscara da felicidade eterna. O sorriso constante, a necessidade de mostrar positividade, o esforço em aparentar leveza mesmo diante da dor se tornam insuportáveis. Você descobre que não tem mais energia para forçar uma luz que não corresponde ao que sente. Nesse instante, o despertar sussurra: a espiritualidade não é um teatro de alegria infinita, mas a coragem de ser real, com todas as cores da experiência. A física quântica nos mostra que a observação muda o fenômeno. Quando você tenta manipular a própria dor com máscaras de felicidade, acaba criando interferência no campo interno, gerando incoerência vibracional. Mas quando se permite sentir a tristeza, a raiva ou a confusão como parte legítima da experiência, cria-se uma coerência inesperada. É como alinhar frequência e realidade. O campo deixa de resistir e passa a fluir, revelando cura no simples ato de aceitar. A metafísica ensina que negar a dor é negar também a oportunidade de transcendê-la. Ao permitir que o coração sinta sem filtros, você descobre que a tristeza pode ser tão sagrada quanto a alegria, pois ambas são expressões do mesmo rio de vida. É nesse reconhecimento que surge uma espiritualidade madura, não aquela que foge das sombras, mas a que dança com elas, compreendendo que até a noite profunda prepara o renascimento da aurora. Na prática, isso significa autorizar-se a não sorrir quando não deseja sorrir, a não recitar afirmações que não acredita, a não carregar otimismo forçado quando a alma pede silêncio. Esse é um exercício de honestidade vibracional. Pergunte-se ao acordar: qual é a verdade que habita meu coração hoje? E permita que essa verdade, seja leve ou densa, seja vivida como parte do seu caminho. Esse simples ato é libertador, porque devolve a dignidade de ser inteiro. Ao fazer isso, você pode assustar aqueles que se acostumaram à sua máscara. Eles talvez estranhem sua autenticidade, porque contavam com sua performance. Mas, com o tempo, descobrirão que a luz que vem da verdade é mais inspiradora do que qualquer sorriso falso. Essa luz não cega, não manipula, não exige. Ela simplesmente ilumina suavemente, como uma vela que aquece sem pressa, mas que jamais se apaga. E assim você entende que a verdadeira felicidade não está na performance, mas na integração. Ser capaz de chorar quando a dor e rir quando a alegria é reconectar-se com a totalidade da vida. Essa entrega à autenticidade é, em si, libertação. O peso da obrigação de parecer feliz se dissolve, e no lugar surge um estado mais profundo, a paz de viver desmascarado, completo, humano e divino ao mesmo tempo. A rendição à incerteza. Quando as máscaras caem e a performance se desfaz, surge um novo desafio: a incerteza. O ego, acostumado a definir, nomear e controlar, se vê diante do desconhecido.
De repente, aquilo que parecia seguro já não oferece apoio, e a necessidade de certezas rígidas começa a se desfazer. O despertar convida você a soltar a âncora e permitir-se navegar em águas abertas, onde o mistério não é ameaça, mas possibilidade viva de expansão. A mecânica quântica já nos mostra que o universo não é fixo, mas probabilístico. Cada instante contém múltiplos potenciais, que só se concretizam quando a consciência interage. Assim também é a vida interior. Quando você insiste em prender-se a uma certeza, está reduzindo a infinita dança de possibilidades a uma narrativa estreita. Mas quando aceita não saber, abre espaço para que novas realidades colapsem diante de você, revelando horizontes inesperados. A metafísica reforça essa lição: a verdade não cabe em fórmulas definitivas, pois é viva demais para ser aprisionada em palavras. O despertar, portanto, não é um processo de acumular explicações, mas de cultivar a humildade diante do mistério. É nesse espaço que a consciência floresce, pois se liberta da rigidez e se abre ao frescor da vida que se reinventa a cada instante, sem pedir permissão ao intelecto. Na prática, experimente transformar o desconforto da dúvida em campo fértil. Em vez de buscar respostas imediatas para cada inquietação, faça uma pausa e respire. Diga a si mesmo: não sei, e está tudo bem não saber. Esse simples gesto, repetido, relaxa a mente e abre um espaço interior onde novas percepções podem surgir. Assim como a ciência se alimenta da dúvida criativa, sua consciência também cresce no terreno fértil da incerteza. O curioso é que, ao soltar a necessidade de certezas, você encontra uma paz mais profunda do que qualquer resposta poderia oferecer. É como redescobrir o olhar de uma criança, que se maravilha diante do simples desdobrar da vida sem precisar explicá-la. Nesse estado, cada momento se torna um presente inesperado, cada encontro uma revelação, cada silêncio uma oportunidade de se conectar com algo maior do que si mesmo. No fim, viver com incerteza é viver em liberdade. Pois as certezas, antes vistas como seguranças, revelam-se correntes. A entrega ao desconhecido, ao contrário, abre espaço para que o fluxo da existência guie seus passos. E nesse fluxo, você descobre que não precisa controlar para estar seguro, não precisa definir para ser inteiro. A rendição à incerteza é, paradoxalmente, a maior certeza que a vida pode lhe oferecer, a de que tudo está em constante renascimento. Libertação da culpa. Com o avanço do despertar, você começa a perceber que a culpa já não encontra espaço em seu coração. Por muito tempo, ela serviu como corrente que o mantinha preso a histórias antigas, memórias dolorosas e ressentimentos que pareciam justificar o sofrimento. Mas chega o instante em que se torna insustentável carregar esse peso. O despertar não nega as feridas, mas revela que a culpa não as cura, apenas as prolonga como sombras que insistem em permanecer. Na física quântica, cada sistema busca naturalmente um estado de equilíbrio. O mesmo acontece em seu campo interior. Manter-se preso à culpa é como inserir ruído em um campo vibracional, perpetuando o desequilíbrio. Quando você decide soltar a culpa, mesmo que pouco a pouco, o sistema inteiro encontra nova harmonia. A energia antes aprisionada em lamentações retorna para a criação de novas possibilidades. É como abrir espaço para que a luz reorganize o caos interno. A metafísica amplia esse entendimento ao mostrar que cada situação dolorosa não é castigo, mas convite. Cada conflito revela algo que precisa ser olhado, cada ferida aponta para um lugar esquecido de si mesmo. A culpa, nesse cenário, se mostra inútil, pois cega o olhar para a lição escondida na experiência. Ao libertar-se dela, você não apaga o passado, mas permite que ele se transforme em sabedoria, deixando de ser prisão para tornar-se trampolim. Na prática, ao perceber um pensamento de culpa surgir, respire fundo e faça a si mesmo duas perguntas: o que esta situação veio me ensinar? E como posso agir diferente daqui em diante? Esse simples gesto reorienta sua energia do lamento para a consciência. É como redirecionar um feixe de luz que antes iluminava apenas a dor, para agora iluminar também a oportunidade de crescimento escondida nela. Ao soltar a culpa, você descobre algo surpreendente: ninguém mais tem poder sobre você. Aquele que te feriu deixa de ser inimigo e se torna espelho. E cada reflexo mostra não uma condenação, mas uma chance de integrar partes esquecidas de si mesmo. Assim, mesmo a dor ganha propósito. Ela deixa de ser peso e se torna professora, conduzindo-o para uma consciência mais ampla e libertadora. Essa libertação não acontece de uma vez, mas em ondas, como marés que aos poucos lavam a praia.
Cada vez que você solta um pouco da culpa, uma nova liberdade surge. E quando olha para trás, percebe que aquele peso que parecia eterno já não tem domínio sobre você. O despertar mostra, então, que a verdadeira justiça não está em punir ou se punir, mas em aprender, integrar e seguir adiante. Essa é a força silenciosa que abre o coração para a vida. A espiritualidade sem fuga. Um dos movimentos mais sutis do despertar acontece quando você deixa de usar a espiritualidade como fuga. Durante muito tempo, pode ter buscado meditar apenas para escapar da dor, recitar frases bonitas para ocultar a raiva ou usar conceitos elevados para evitar o contato com sua própria humanidade. Mas chega a hora em que o próprio corpo rejeita esse disfarce, chamando-o de volta para a experiência crua da vida, onde espírito e carne precisam se reencontrar. Na física quântica, não existe separação absoluta entre observador e sistema. Da mesma forma, não há cisão entre seu aspecto espiritual e sua humanidade concreta. Usar práticas espirituais apenas como escudo contra a realidade é como tentar medir uma partícula sem reconhecê-la como parte do mesmo campo de possibilidades. O despertar pede coerência. Não basta flutuar acima da vida, é preciso encarnar nela, viver cada nuance com presença total. A metafísica nos ensina que o divino não está distante das nossas imperfeições, mas pulsa através delas. O medo, a tristeza, a raiva e até a confusão não são falhas, mas expressões da multiplicidade do ser. Quando você se permite senti-las sem julgamentos, descobre que até essas emoções densas contêm sementes de sabedoria. O despertar não exige que você negue sua humanidade, exige que a honre como a própria porta de acesso ao sagrado. Na prática, isso significa parar de silenciar sentimentos com mantras vazios ou meditações apressadas. Em vez disso, permita-se sentar em silêncio e perguntar ao coração: o que estou sentindo agora? Escute a resposta sem pressa, mesmo que doa. Perceba como, ao não fugir, a emoção se dissolve com mais naturalidade. Como na física das ondas, a energia não desaparece à força. Ela se transforma quando se movimenta livremente. O corpo também participa dessa jornada. Quando você tenta escapar de experiências humanas, ele reage com tensões, sintomas, inquietações. Mas quando aceita estar presente, o corpo relaxa, reconhecendo que já não precisa carregar o peso da repressão. Nesse ponto, espírito e matéria deixam de ser inimigos. Tornam-se aliados de uma mesma dança, onde a alma guia e o corpo responde, criando um movimento de inteireza que liberta. Assim, o despertar se mostra como um retorno à encarnação plena, não como uma evasão. Ser espiritual não é escapar da dor, mas atravessá-la com consciência. É permitir-se ser humano com toda sua vulnerabilidade, sabendo que cada lágrima contém a centelha da divindade. Nesse estado, a vida deixa de ser algo a ser evitado e se torna o campo sagrado da experiência, onde cada respiração é oração, e cada passo é ato de presença. O fim do isolamento. Nos estágios iniciais do despertar, é comum sentir-se isolado. Você olha ao redor e parece que todos continuam adormecidos, presos a padrões que já não fazem mais sentido para você. Surge uma distância silenciosa, como se houvesse uma barreira invisível entre seu novo estado de consciência e o mundo ao redor. Esse isolamento, embora doloroso, é temporário. Faz parte da transição, quando o antigo já não serve, e o novo ainda não se consolidou. Na física quântica, sabemos que nenhuma partícula existe de forma independente. Tudo está interligado por campos invisíveis. O mesmo vale para a consciência. A ideia de estar separado é apenas um efeito da percepção limitada. À medida que o despertar avança, você começa a perceber que não está sozinho. Existe uma teia silenciosa de interconexão que une cada ser humano, cada gesto, cada olhar. O isolamento é, então, substituído por uma nova visão de pertencimento. A metafísica revela que o despertar não o torna diferente ou superior, mas mais consciente da humanidade compartilhada. Você percebe a si mesmo refletido nos outros, inclusive naqueles que ainda parecem distantes de qualquer busca interior. O estranho na rua, o colega preso em distrações, até mesmo aquele que lhe feriu, todos tornam-se espelhos, lembrando que não há separação real. O despertar dissolve as barreiras e expande a compaixão. Na prática, isso significa abrir-se para encontros simples sem a necessidade de rótulos. Sentar-se com alguém, ouvir sem julgar, permitir que a presença fale mais do que as palavras.
Quando você deixa de exigir que o outro esteja acordado para se conectar, descobre que toda relação contém um ponto de encontro, o ser. Essa atitude cria pontes, não pelo conteúdo das ideias, mas pela vibração da aceitação e da presença. Nesse ponto, a solidão dá lugar a uma nova forma de comunidade. Não se trata de grupos que compartilham crenças específicas, mas de uma comunhão silenciosa, onde o amor pela presença se sobrepõe às diferenças. Você aprende a estar com qualquer pessoa, desperta ou não, sem a necessidade de provar nada ou de se proteger. Essa abertura transforma encontros comuns em experiências de cura e pertencimento. E assim, talvez, você descubra o maior fruto do fim do isolamento, o reencontro com o amor. Não o amor romântico, nem o idealizado, mas o amor essencial que se revela quando as máscaras caem e o que permanece entre nós é apenas a presença. Nesse reconhecimento, você entende que nunca esteve sozinho. O despertar não separa você do mundo, ao contrário, reconecta-o à vida em sua totalidade. Integração e retorno à essência. Chegamos ao ponto em que todos os fios se entrelaçam. O despertar não é sobre acumular camadas, mas sobre soltar o que nunca foi realmente seu. A busca por aprovação, a necessidade de ser especial, a performance da felicidade, a certeza rígida, a culpa paralisante, a fuga espiritual e o isolamento. Cada uma dessas renúncias pode ter parecido, no início, como perda ou até morte. Mas, ao olhar com atenção, percebe-se que cada queda foi libertação, cada vazio foi espaço para o real florescer. Na física quântica, um sistema só encontra estabilidade quando há coerência entre suas partes. O mesmo acontece em sua vida. Ao integrar mente, emoção e ação em harmonia com sua verdade, você cria um campo coerente, capaz de reorganizar sua realidade de forma mais leve e natural. O universo inteiro começa a responder à sua vibração autêntica, como se cada passo consciente fosse uma nota que ressoa em sincronia com a grande sinfonia cósmica. A metafísica mostra que o despertar não é conquista de poucos, mas retorno de todos. É uma memória que se ativa no coração, lembrando de quem você já era antes de todas as máscaras. Esse retorno não acontece de forma repentina, mas gradualmente, como ondas que vêm e vão, até que a maré finalmente muda. Nesse ritmo paciente, você percebe que nunca esteve se tornando alguém melhor, estava apenas se recordando de quem sempre foi. Na prática, a integração significa escolher viver cada dia com presença. Reservar momentos para silenciar, agradecer e observar. Reconhecer que cada desafio é oportunidade de expansão, cada encontro é um espelho, cada emoção é uma cor legítima no quadro da sua existência. É aplicar no cotidiano aquilo que parecia distante, transformar a vida comum em espaço sagrado, onde cada respiração é celebração do milagre de ser. E é nesse estado que a vida, antes pesada, se torna simples, fluida, luminosa. Você descobre que não precisa lutar contra o rio, ele já o carrega em direção ao mar. O verdadeiro despertar não é adicionar algo novo, mas permitir que a correnteza da existência leve embora o que não pertence. O que resta, no fundo, é amor. Não o amor frágil que precisa de condições, mas o amor essencial, a base silenciosa que sustenta o próprio universo. Assim, integre tudo o que percorremos. Honre suas quedas, celebre seus recomeços e confie no processo. O despertar não é linha de chegada, mas caminho contínuo de recordar-se, soltar e renascer. Cada vez que você escolhe viver sem máscaras, a verdade se manifesta com mais clareza. E, nesse retorno à essência, você encontra o maior de todos os milagres, a descoberta de que nunca faltou nada, nunca esteve quebrado, nunca esteve sozinho. Você já era inteiro desde o princípio. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.